Após a informação que a diretoria do Corinthians está tentando negociar com a Caixa Econômica Federal os Naming Rights da Neoquímica Arena, mas o patrocínio do Espaço Master da camisa, por qual valor seria justo o Timão avançar nas negociações com o banco? A atacante Roger Guedes voltou a falar sobre o Corinthians e mais uma vez lamentou não ter conquistado nenhum título com a camisa do Timão. E já pensando em 2026, o treinador Dorival Júnior continua pedindo reforços à diretoria do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o treinador Dorival Júnior, mais uma vez pedindo reforços à diretoria do Corinthians. O Corinthians está impedido de contratar, aliás, de registrar novos jogadores desde o dia 12 de agosto, quando sofremos o transfer ban da FIFA por não ter pago a compra do zagueiro Félix Torres ao Santos Laguna. Desde então, o Timão ficou impossibilitado de registrar novos jogadores. O Dorival, que chegou ao Corinthians ali no final do mês de abril, quando chegou absolutamente pediu reforços à diretoria. Com o transfer ban, os reforços não foram possíveis as chegadas e o Corinthians ainda segue com o bloqueio da FIFA e ainda por cima correndo riscos de mais bloqueios. E por enquanto parece que está difícil o Corinthians pagar o Santos Laguna cerca de 40 milhões de reais para ter a liberação para contratar. Ainda tem que se acertar com o Matias Rojas, cerca de 45 milhões e outras dívidas que o Timão tem na FIFA, tudo já ultrapassa 130 milhões de reais. Mesmo assim, o Dorival já pensa em 2026. Durante a entrevista ao GE, ele revelou que continua pedindo reforços à diretoria do Timão. Vamos para as palavras dele. Nós necessitamos de alguns elementos que possam fortalecer o grupo. Já detectamos o que precisamos. Estamos em conversas com a diretoria. Internamente nós temos um planejamento já avançado. Naturalmente na expectativa de que as soluções aconteçam e que nós possamos botar em prática tudo isso. Posicionamos a diretoria e o presidente e estamos aguardando soluções. Eu estou vendo a situação de momento do clube. Eu tenho que ter entendimento daquilo que está acontecendo. E principalmente que não será simples e fácil como eu imaginava, em termos de reposições e de contratações. Então o Dorival continua pedindo reforços, mas sabe as tamanhas dificuldades que o Timão tem para atendê-lo. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: primeiramente, o treinador tem que pensar na próxima temporada, o treinador tem que pensar em fortalecer o grupo para nós termos um Corinthians forte e competitivo para brigar por títulos no ano que vem. Absolutamente que será preciso chegadas de jogadores. De repente, mais um atacante, mais um, além de um atacante centralizado, um que atue aberto pelos lados do campo, mais um meio-campista, um armador, lateral direito, mais um zagueiro. Então são várias posições que o Corinthians deve precisar para o ano que vem. Mas o Dorival sabe que a situação ela é bastante complicada. Primeiramente, o Corinthians não tem que arrumar dinheiro para contratar jogadores, para trazer atletas, e sim primeiramente para pagar dívidas de atletas contratados por gestões anteriores. Então, é uma situação difícil, é uma situação complicada, o treinador sabe disso. Nós que somos torcedores, temos que torcer para que a diretoria resolva o quanto antes possível essas questões de transfer ban e o Corinthians esteja liberado para contratar novamente. Mas, analisando o cenário atual, está difícil termos uma previsão de quando essas pendências serão resolvidas. E agora vamos falar sobre o atacante Roger Guedes, que mais uma vez voltou a falar sobre o Timão. O Roger Guedes acabou tendo uma passagem que podemos considerar como marcante o período em que ele esteve no Corinthians, jogador que
chegou em meados de 2021 e ficou até 2023, passando por altos e baixos e tudo mais. Fato é que o Roger Guedes acabou saindo do Corinthians em agosto de 2023, após uma proposta que recebeu do Al Rayyan do Catar. Acabou deixando o Corinthians poucos dias antes de um jogo de volta de semifinal de Copa do Brasil contra o rival São Paulo na casa deles. O jogador foi embora e vira e mexe, ele é lembrado por alguns corintianos que gostariam que ele retornasse ao Corinthians. O Roger Guedes sabe disso, ele concedeu uma entrevista ao ESPN na última terça-feira, dia 11 de novembro, e acabou falando sobre o Corinthians, sabendo do carinho que alguns torcedores têm com ele, e também, mais uma vez, dizendo que faltou conquistar um título com a camisa do Corinthians. Vamos para as palavras dele. Eu sei que desde o dia que eu saí do Corinthians, o torcedor sente saudades. Eles demonstram muito isso nas redes sociais ou quando estou em São Paulo. Sempre sinto esse carinho de todos os torcedores. Fico feliz com o carinho. Acredito que fiz um excelente papel no Corinthians naqueles 2 anos. Infelizmente, não consegui conquistar títulos. Isso poderia ter me colocado como um ídolo do clube, pois a não conquista de um título de expressão, Corinthians não conquista há algum tempo, faltou esse gostinho do título sim. Então, palavras do Roger Guedes dizendo que sente o carinho de uma grande quantidade de corintianos e mais uma vez lamentando não ter conquistado um título considerado de expressão. A minha opinião quanto a essas palavras do Roger Guedes é a seguinte: algumas semanas atrás, o Roger Guedes também havia falado do Corinthians em uma outra entrevista, inclusive se lamentando pela não conquista da Copa do Brasil de 2022. Fato é que o Roger Guedes já vai entrar na terceira temporada dele no futebol do Catar. Então, quando você começa a ver o jogador dando muitas entrevistas para emissoras do Brasil, ao meu ponto de vista, o atleta já está meio que procurando uma forma de repente, voltar ao futebol brasileiro. Vários podem ser os motivos. De repente, já ter se cansado do futebol do Catar, ou, de repente, até pensando em talvez uma chance na Copa do Mundo do ano que vem. Então, vários podem ser os motivos. Fato é, isso já na minha visão, Roger Guedes teve sim um papel importante durante sua passagem com a camisa do Corinthians. O Roger Guedes era um jogador decisivo, era aquele jogador que chamava a responsabilidade, apesar de em determinados momentos ele parecer fazer birra, mas era um jogador que chamava a responsabilidade em vários momentos decisivos. Só que para mim, sinceramente, a forma ao qual ele saiu acabou apagando muito do que ele fez de bom. É óbvio, é nítido que ele quer ser ídolo do Corinthians. Pode retornar um dia? Pode sim, mas eu particularmente não faria campanha para o retorno dele. Se voltasse um dia, se voltar um dia, eu acredito que volta, absolutamente vou torcer muito por ele, mas de repente ficar imaginando, olha que dia que o Roger Guedes volta, isso sinceramente, pelo menos comigo, não tem não. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Corinthians, Caixa Econômica Federal, possibilidade de Neymer Whites da Arena, mais patrocínio Master na camisa. Depois dessas informações que surgiram dessas negociações, por quais valores será que o Corinthians aguardaria uma proposta do banco? É sobre isso que falaremos agora. Conforme ficamos sabendo, nas últimas horas, informações do jornalista Juca Kfouri, que o Corinthians está tentando fechar acordo com a Caixa Econômica Federal, vender para a Caixa os Neymer Whites da Arena e também negociando o patrocínio do Espaço Master da camisa. Mas aí que vem a questão: por quais valores que o Corinthians poderia fechar com o banco? Analisando o que o Corinthians já vem negociando há alguns meses, primeiramente falando do Neymer Whites, atualmente está com o Grupo Hypera Pharma, Neoquímica. O Corinthians fechou em 2020 por 300 milhões de reais, um contrato de 20 anos, 15 milhões de reais por ano. A intenção da diretoria do Corinthians, pelo que se fala,
entre 700, 800, o sonho 900 milhões de reais. Lembrando que para a saída do grupo Iperafarma ainda tem uma multa a se arcar de 70 milhões de reais. No espaço master da camisa, a questão é ainda mais complexa, mais cara. Por quê? Atualmente, o Corinthians tem um contrato de 103 milhões de reais por ano com a Esportes da Sorte, contrato de 3 anos, 309 milhões. Para a saída da empresa, a multa rescisória em outubro foram 30 milhões de reais, caiu para 30 milhões. Com o fim do mês de outubro, a multa retornou para 100 milhões. Agora são 100 milhões de reais, praticamente um ano de contrato para a saída da Esportes da Sorte. Corinthians quer fechar pelo dobro dos valores atuais. Então estaremos falando aí de 618 milhões. Então, qual a proposta que o Corinthians aguardaria da Caixa? Primeiramente, na minha visão, o banco teria que arcar com essas multas rescisórias, tanto 100 milhões da Esportes da Sorte, quanto 70 milhões ao Grupo Iperafarma. E ao meu ponto de vista, o Corinthians não poderia, com o banco pagando essas multas, não poderia fechar por menos de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O cenário ideal seria entre 1 bilhão e 300 e 400. Por quê? Porque estamos falando de uma Neoquímica Arena e também um espaço master da nossa camisa. Sabemos o tamanho da repercussão que isso gera. Sabemos o tamanho que isso será de publicidade para a Caixa Econômica Federal. Claro, o principal objetivo do Corinthians é quitar a dívida que tem com o banco pela construção da Neoquímica Arena, mas ao meu ponto de vista, não é por causa disso também que o Corinthians tem que aceitar de repente valores menores. E um detalhe, o contrato ao meu ponto de vista não pode ser muito longo também. A minha opinião quanto a essa questão envolvendo os valores, qual a proposta que o Corinthians aguardaria da Caixa Econômica Federal é a seguinte. Volto a dizer a vocês, primeiramente o banco tem que pagar as duas multas, tanto da Esportes da Sorte quanto a multa para a saída do Grupo Iperafarma, e o Corinthians não deveria aceitar menos de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Há quem diga que se o Corinthians conseguir fazer com que o banco pague essas multas, a partir de 1 bilhão e 100 milhões, a diretoria fica de repente ali já querendo fechar. Ah, mas capitão, o importante será pagar a dívida que temos pela construção da arena com o banco, se livrar dessa dívida. Concordo plenamente, mas o Corinthians, por exemplo, já pagou muito a Caixa de juros. 2023 e 2022, nesses 2 anos, o Corinthians pagou 100 milhões cada ano a Caixa só de juros, 200 milhões, fora os outros pagamentos que já foram feitos ao banco. Então o Corinthians não pode, de repente, ceder ao máximo a Caixa só pelo fato de se livrar da dívida da Neoquímica Arena. E eu vou ser sincero com vocês, pode fechar sim o valor dos name rights pelo valor que deve, mas um contrato de 5 anos no máximo, pelo tanto que o Corinthians já pagou ao banco. 140 milhões por ano, 700 milhões no final do contrato. Corinthians tem que se valorizar ao meu ponto de vista. Então, Corinthians, qual que é a proposta? Já que surgiram essas informações que negocia com a Caixa. 1 bilhão e 300? 1 bilhão e 400 milhões? Com o banco pagando? Absolutamente que a Caixa iria querer fechar por valores bem menores. E ao meu ponto de vista, o Corinthians não deveria aceitar. Volto a dizer o que eu falei nos vídeos anteriores. Acho difícil o Corinthians conseguir entrar em acordo com o banco, porque envolvem várias questões, tem polêmicas também, até inclusive envolvendo a política social. Mas enfim, é uma forma que a diretoria está tentando para se livrar da dívida que tem pela construção da arena. Por que não, de repente, vender os number rights para o banco? Enfim, é uma tentativa, a informação já surgiu, que estão tentando. Vamos aguardar se de repente teremos alguma novidade nos próximos dias sobre isso. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Dorival Júnior, que ainda continua pedindo reforços, e quanto
ao Roger Guedes, dizendo que sente o carinho do torcedor corintiano e mais uma vez ele falou que lamenta a não conquista de um título com a camisa do Timão. E sobre essa questão, Corinthians, Caixa, Namor Rights, Patrocínio Master, qual valor vocês acham que seria justo o Timão negociar com o banco caso realmente algo avance? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!